Olá, crianças, tudo bem? Estamos na nossa 15ª aula de língua portuguesa e olha lá que essa aula tá cheia de surpresas, hein? Na aula de hoje estudaremos notícia e informação. Lembra que nós já estudamos foto, legenda, manchete e hoje nós entraremos na notícia. Para isso você vai precisar da apostila na página 42, lápis, borracha, caderno e sua atenção. Vamos lá, página 42, notícia e informação. Lembra, nós já estudamos a foto e a legenda. Foto e legenda. E você, na sua casa? Aqui, ó, notícia e informação. Como você fica sabendo das notícias do mundo? Você olha na internet? Você recebe jornal em casa? Você assiste televisão? Essas crianças aqui, ó, estavam lendo um jornal. E aí a legenda é criança lendo notícia em jornal. Essas crianças aqui resolveram ver um noticiário, uma notícia lá na televisão. Crianças assistindo noticiário na TV, né? O texto que fala na notícia, seja ele oral ou escrito, né? O texto é chamado de notícia, essa informação que dá no texto, tá? Por qual meio de comunicação as notícias são divulgadas? Pelo jornal escrito, pela televisão, pelo rádio, né? Agora a gente tem o celular, as redes sociais, são vários meios em que a notícia é divulgada. Página 43. No módulo 8, você estudou a manchete, que é o nome da notícia, o título, a foto, legenda e uma notícia sobre um ovo de Páscoa gigante. Agora você vai ler a notícia inteira. Então a gente primeiro viu a foto, depois nós vimos a legenda, depois nós vimos a manchete e agora a notícia. Vamos lá? A minha notícia eu coloquei aqui. A manchete, que é o título, a legenda, que fica abaixo da foto, e agora a notícia. A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração em 2019, um ovo da Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, ele é lançado todo ano com os maiores acontecimentos do mundo. Lembra lá na aula da professora Vanessa? O maior prédio, se você faz o maior bolo, o cara que correu mais rápido. Então, os recordes vão para esse livro que chama Guinness World Records. A escultura, que é feita de aço, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Foi necessário 1 mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol, conhecida na cidade pelos ovos pintados. Então, aquele ovo que nós vimos na foto estava lá na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, e ele foi atração. O que é atração? Olha aí no seu glossário, olha lá, ó. Atração, distração, divertimento. Aqui em Barretos, nós também temos nossa distração, nossa atração, nosso divertimento, né? Que é o geromão, que é aquele peão enorme. Ele foi construído pela mesma situação que o ovo gigante, para atrair turistas. O que é turistas? Quando a gente vai a uma cidade para passear, se divertir. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar o Osterfest, evento para comemorar a Páscoa que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as 5 semanas em que será realizado. A mesma coisa aconteceu em Barretos. O geromão foi construído
né, pelo grupo Independentes, que para divulgar a festa do Peão de Barretos, né? Lá na cidade de Pomerode, eles fizeram o ovo gigante, tá? O ovo será exibido até maio. O nosso Jeromão fica para sempre, né? Esse texto, essa notícia, aonde que ela foi divulgada? Essa notícia foi divulgada no jornal Joca, que é um jornal manual que a gente pega impresso? Não, é um jornal digital. Ó, Jornal Joca Digital Cultura, 16 de abril de 2019. Foi quando ele foi escrito essa notícia. Mas quem fez a apostila acessou essa notícia, leu essa notícia, quando? Em 29 de abril de 2019. Já tinha passado aí alguns dias. E se você quiser ler essa notícia, você pode? Pode. Como? Ela está disponível nesse endereço aqui, ó, da internet. Isso daqui chama créditos da notícia. Quando a gente leu um texto que está num livro, a gente chamava de bibliografia. Com a expansão da internet e dos textos digitais, agora o novo formato é o crédito, quando a gente quer falar de algum texto lá da internet. E esse daqui vocês já conhecem, que é o nosso glossário, para entender as palavras que talvez não seja do nosso vocabulário comum lá do texto. Página... antes de virarmos, vamos sublinhar, passar um risco embaixo do nome da festa. O nome da festa onde o ovo foi colocado, a escultura, chama Osterfest. Passou o lápis vermelho lá no penúltimo parágrafo, lá, ó, Osterfest. Prontos? Podemos partir? Página 45. Por qual meio de comunicação seus familiares preferem receber as notícias? E você? A sua família liga a televisão para saber as notícias? Sua mãe ouve o rádio? Põe lá no Facebook? Tem um jornal que chega na sua casa? Como que a sua família fica sabendo das notícias? E você? Quando você tem curiosidade sobre algo que está acontecendo, você vai no Google, no YouTube, você põe na televisão? Como que você fica sabendo do que está acontecendo no mundo? Você se interessa por qual tipo de notícia? Filmes sobre o Covid, sobre experiências científicas? Qual é o assunto que te interessa? Como você obtém informações sobre o que lhe interessa? Aonde você vai pesquisar sobre isso? Página 45, continua aí, só eu que mudei. 1. Em que local e data a notícia foi publicada? Lembra lá no nosso texto, lá na nossa notícia? Vou pôr a nossa colinha aqui, ó. Lá nos créditos, a gente pode saber, ó, lá no finalzinho, o local e a data, tá? Olha lá, no Jornal Joca Digital Cultura, 16 de abril de 2019. Vamos escrever? No jornal, com L no final, Joca, vírgula, dia 16 de abril de 2019. Ponto. 2. Qual é o assunto da notícia? O que se falava aquela notícia? Vamos lá? Vou colocar aqui a minha colinha para a gente lembrar. Maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. Então, qual que era o assunto? O ovo de Páscoa. Mas era qualquer ovo de Páscoa? Não, era o maior. Então, vamos lá escrever o assunto. O maior ovo de Páscoa do mundo. O assunto sempre está lá em cima, na manchete, no título da notícia. Podemos? 3.
Que material foi usado para a construção da escultura do ovo gigante? Do que foi feito aquele ovo gigante? Para ele ficar do tamanho de 15 metros, 5 andares, não poderia ser feito de qualquer coisa. Ele foi feito do quê? Vamos voltar aqui, olha aqui, no penúltimo parágrafo, eu acho, ó, a escultura que é feita de aço. Então, esse foi o material utilizado para fazer o ovo gigante. Voltando lá para a gente escrever, opa, aço. E aqui, ó, é com C cedilha, tá? Porque se eu coloco 2 S's, aí vira de assar, assar o pão. E não é isso que eu quero aço de material, metal. 4. Qual é o nome da artista responsável pela pintura do ovo gigante? Quem teve a ideia de fazer aquele ovo enorme lá na cidade de Pomarode? Olha lá, no mesmo parágrafo, lá no finzinho, responsável pela pintura foi Silvana Pujol. Vamos lá escrever o nome da responsável, da artista responsável pela pintura. Eu errei na informação. Às vezes não foi ela que teve a ideia de fazer o ovo, mas ela foi a convidada para pintar o ovo, tá? Então, vamos lá. Silvana Pujol, com L no final. 5. Com qual intenção a escultura do ovo gigante foi construída? Vamos pensar aqui na cidade de Barretos, o Jeromão. Ele foi construído com qual intenção? Ele foi construído para chamar a atenção das pessoas do Brasil, do mundo inteiro, para vir aqui conhecer. Então, é para turismo. Aconteceu a mesma coisa lá na cidade de Pomerode. Vamos escrever? 5. Olha lá, ó, tá até de amarelinho a palavra turismo. Divulgar o Osterfest, que era a festa, né, que atrai turista para a cidade. Página 46, 6. Vamos lá? Você já tinha ouvido falar do Osterfest? De acordo com a notícia que você leu, o que significa? Né? A festa do peão aqui, né, é para comemorar a cultura. E lá na Osterfest, ela acontecia em que época? Era um ovo gigante. Então, é na época do quê? Na época da Páscoa, né? Então, o que significa? Vamos lá? Divulgar, olha lá, ó, a Osterfest, evento para comemorar a Páscoa. Vamos escrever? É, espacinho, evento com N para comemorar, termina com R, a Páscoa. Em que lugar? Em Pomerode. Terminou com um pontinho? Vamos? Podemos ir? 7. Releia o crédito. Lembra aqui que era crédito? Lá no finalzinho da notícia, da onde que ela foi tirada, quem fez, onde ela foi divulgada. Releia o crédito da notícia que você acabou de ler. Vamos lá. Jornal Joca Digital, não é um jornal que a gente pega na mão. Cultura, 16 de abril de 2019, disponível em, e aqui é um endereço de internet, né? HTTPS, barrinha, tudo emendadinho, que é assim que escreve o endereço na internet. Acesso em 12 de julho de 2019. Tá vendo aqui, ó, que o acesso até já mudou? Porque aqui foi outro dia em que o autor que fez a apostila acessou de novo para obter a informação.
Os créditos de uma publicação são as informações sobre o autor, se houver. Aqui não existia um autor só, e sim uma equipe, que era a equipe do jornal Joca. O veículo de comunicação, ou seja, onde essa notícia foi divulgada? Foi divulgada de forma digital, não é uma revista, não é um jornal impresso. O local e a data de publicação, que está aqui, ó, 16 de abril de 2019. Para publicações na internet, os créditos apresentam também o link do site e a data de acesso, que é esse endereço aqui, ó, que escreve tudo junto, como criança de segundo ano não deve escrever, hein? Vamos lá para a pergunta. Agora, marque com um X o veículo de comunicação em que a notícia foi publicada. Essa notícia, eu consigo pegar ela nas mãos? Não. Por quê? Porque ela é feita de forma digital. Então, ela é uma revista impressa? Não, porque a revista eu pego ela na mão. Ela é um jornal impresso? Impresso é quando está no papel. Não. É um jornal digital? Sim. Olha aqui, ó, digital. Então, aqui você vai marcar o X. É uma revista digital? Não, é um jornal. E agora nós vamos para a nossa produção de texto, porque nós já treinamos fazer legenda, já treinamos fazer manchete e hoje nós vamos escrever uma notícia. Pega seu caderno aí, tá? Deixa a apostila um pouquinho de lado, que eu fiquei pensando quais foram as últimas notícias que todo mundo queria saber. E aí eu fiquei imaginando, tentando lembrar o que interessaria vocês. E eu acho que isso daqui todo mundo ouviu falar, ó. Calma aí, ó. Antes da notícia, a gente vai ter, para escrever uma notícia, a gente tem que ter um roteiro, tá? Então é por isso que lá na página 51, nós temos um roteiro. Os passos, o que a gente tem que colocar na nossa notícia. O que aconteceu, em que lugar se deu essa notícia, há pessoas envolvidas nessa notícia? Quantas? Há diferentes pontos de vista sobre o ocorrido? Quais? Qual é a opinião do grupo sobre essa notícia? Acharam positiva ou negativa? Por quê? Então, esse daqui é o nosso roteiro. As respostas a essas perguntas têm que estar lá na nossa notícia. Então, agora sim, caderno. E olha aqui, ó. O que é isso daqui? É uma nuvem. É uma nuvem comum? Não. É a nuvem de gafanhotos. Eu acho que todo mundo falou sobre isso semana passada, não falou? E olha que olha esse homem aqui, ó, parecia que estava chovendo confete nele, mas não era confete, era gafanhotos e dos grandes. E aonde que nasceu esse gafanhoto? Esse gafanhoto, ó, veio aqui. Esse daqui é o mapa da América do Sul, tá? E aqui, ó, nasceu aqui do nosso vizinho, do Paraguai. E aí os gafanhotos fizeram uma nuvem gigantesca, com milhões e milhões de gafanhotos, e aí eles começaram a viajar para a Argentina e começaram a entrar aqui no Uruguai e entrar no Brasil. E ainda bem que teve um friozinho que fizeram eles pararem de reproduzir, e eu acho que até então, no dia da gravação, não tinha chegado aqui no Brasil, não. O que fez para combater esses gafanhotos? Foram jogados, ó, agrotóxicos até de avião. Só que aí há uma divergência. O que é divergência? Quando algum especialista fala alguma coisa e o outro dá outra opinião.
Então, aí uns falavam assim, não, vamos pôr agrotóxico, que é elemento químico pesado, e matar com esses gafanhotos. Os outros falavam, não, a gente tem que combater esses gafanhotos de forma natural, porque senão, ó, vai acabar com as plantações, o solo vai ficar ruim, a comida vai ficar envenenada. Então, isso é uma divergência. Especialistas do mesmo assunto falam coisas diferentes. E aí, quando falam, ó, que é acabar com os gafanhotos de maneira natural, é quando o passarinho, o sapo, ó, que tudo se alimentam de gafanhotos, poderiam ser jogados lá nessas plantações para eles poderem ajudar a acabar com esses gafanhotos. E isso nos alerta o quê? Nos alerta que o planeta Terra, ó, está em desequilíbrio, né? Porque se não fosse ele tá doente, a gente não teria uma nuvem tão grande de gafanhotos, que os predadores naturais dele lá, o passarinho, o sapo, iria dar conta de acabar com eles, tá? Vamos lá escrever? Caderno na mão. Vamos começar. A gente chama de manchete, né? Qual que é a manchete, o título que nós poderíamos dar para a nossa notícia? Então, assim, para todo mundo querer ler nossa notícia, vamos lá. Nuvem, esse é o assunto. De gafanhotos. N-H-O. Gigantes, era qualquer um? Não, era gigantes a nuvem. Não os gafanhotos, mas a nuvem. Gigantes pode chegar, o C-H-E, no Brasil, com S e L no final. Esse daqui é a nossa manchete, o título de nossa notícia. Pula uma linha, dá um parágrafo. Lembra o que é parágrafo? Aí tá o risquinho azul do caderno. Vai dar um espacinho entre a margem, que é o risquinho azul, e o começo do texto. Aonde que essa nuvem surgiu? Então, vamos lá. Responder a primeira pergunta. Uma nuvem com M no final de gafanhotos não coube na minha linha. Mas se cabe aí na sua linha, você continua. Eu vou separar a sílaba porque a minha linha acabou. Mas você pode continuar. Gafanhotos. E aí, quando eu continuo, eu volto lá na margem. Por quê? Porque isso é um texto, é uma notícia, não é um poema, tá? Formou-se hífen-se. Na onde que ela começou? No Paraguai. Guá, o G, o U e o A. Paraguai. E, cabe aqui. Viajou. Viajou para onde? Para a Argentina. Faz esse A bem grande, que é o nome de um país. Argentina. Paraguai, Argentina, Brasil. A gente tem que escrever, ó, com letra maiúscula. Ponto. Respondemos a primeira pergunta. O que aconteceu?
uma nuvem de gafanhotos formou-se no Paraguai e viajou para a Argentina. E aí, qual que é o problema? Esses insetos machucam as pessoas? Não, mas eles devastam, eles acabam com as plantações. Então, outra resposta, outro parágrafo. Mesmo se sobrou linha, como sobrou na minha, eu vou na linha de baixo, parágrafo, os insetos não o G, o R, o I, agridem, no final eu uso M. As pessoas, eu escrevo com 2 S's. Se eu coloco um S só, fica pessoas. Vírgula, mas ó, o S de novo. E não é devastam, é devastam. É o A e o M. Plantações, ó, plá. O P, o L e o A. Ó, o N, tá? C cedilha e S. E o tio, ó, em cima do O, igual nós aprendemos na última aula. Junto comigo? E aí, há divergência, opiniões diferentes sobre esse assunto? Sim, né? Alguns falam, vamos jogar agrotóxico e acabar logo com isso. Outros falam, não, vamos com calma, eles vão morrer no caminho, vai vir o tempo mais frio. Então, há divergência. Outro parágrafo, A, e esse daqui, ó, é o H inicial sem som. Acento agudo no A, é porque é o A de haver, existe. Divergência, ó, o R. Gência, opiniões contrárias. Acento agudo no E. Agudo não, falei errado, circunflexo. Errei. Divergência. Agora sim, eu confundo todos esses acentos. A divergência no controle destes quem? De quem que eu estou falando? Dos gafanhotos. Como controlar esse monte de gafanhotos? Que pode ser com S, com, aqui ó, é o M. Por que que é o M? Porque a próxima letra é o B, ó, comba, é o B. Combatido. Como que ele pode ser combatido? Por agrotóxico, G-R-O, aqui ó, esse X não é agrotoxe, ele tem som de x, co. E aí eu tenho acento agudo no O, agora é acento agudo. Agrotóxico ou por meio biológico. Biológico.
biológico. Onde a gente vai ter que pôr esse acento? Aqui, nesse segundo O. Vamos ver como que tá ficando o nosso texto? Nuvem de gafanhotos gigantes pode chegar no Brasil. Uma nuvem de gafanhotos formou-se no Paraguai e viajou para a Argentina. Os insetos não agridem as pessoas, mas devastam plantações. Há divergência no controle destes que pode ser combatido por agrotóxico ou por meio biológico, como até o frio, né? Eu vou apagar aqui porque o meu caderno está acabando. Você continua aí na linha de baixo. Outro parágrafo. E esse fato, essa nuvem de gafanhotos gigantesca crescendo, acabando com as plantações, o que ela nos alerta? O planeta Terra está em desequilíbrio. A gente precisa cuidar do nosso planeta de forma sustentável. Vamos lá terminar o texto? O parágrafo, letra maiúscula, fato. Qual fato? A nuvem de gafanhotos gigante. Alerta sobre o BURE a importância deixa eu pensar aqui, acento circunflexo no A, de cuidar R no final, do planeta, o P, o L, o A, hífen no meu, que acabou a minha linha, mas se você tem linha, continua. Cuidar do planeta de forma sustentável. Pronto, terminamos. Sustentável, acento agudo no A. Prontinhos? Vamos lá? Vou começar aqui, ó. Lá do título, nuvem de gafanhotos gigante pode chegar ao Brasil. Uma nuvem de gafanhotos formou-se no Paraguai e viajou para a Argentina. Os insetos não agridem as pessoas, mas devastam plantações. Há divergência no controle destes. Pode ser combatido por agrotóxico ou por meio biológico. O fato alerta sobre a importância de cuidar do planeta de forma sustentável. Viu? Tornamos-nos jornalistas. Fizemos nossa primeira notícia sobre o mundo. E agora, vem uma hora bem legal. Antes disso, página 52, vocês vão ler essa notícia, tá? Bem bonitinho aí com a família. E depois responder lá na página 53 a manchete dela e o nome do escritor que aparece lá na foto legenda. Fazer bem bonitinho, mandar aquela foto bonita. E agora guarda tudo que vem o senta que lá vem história. O Jornal da Floresta está no ar, a voz dos contos de fadas. O grande destaque de nossa edição hoje será o lobo, que após investigações prova sua inocência. Lobo é o nosso herói. Lobo conhece a realeza.
assalto na casa dos 3 ursos. Chapeuzinho não é mais a número 1. Lobo é nosso herói, por Branca de Neve. Ele era motivo pelo qual tínhamos medo de entrar na floresta, mas agora o lobo virou um mocinho famoso. Ele faz visitas frequentes à vovó Vermelho, 82, e nos disse o seguinte quando telefonamos para sua casa, onde ela vive sozinha. Lobo é a alegria de minha vida. Passamos horas jogando baralho e comendo bolo. Ele é um menino muito bonzinho, mas que tem uns dentões enormes, tem. De temperamento sossegado, o herói cozinha, limpa e dirige o ônibus escolar. Mas o mais impressionante é seu trabalho na divulgação da deliciosa comida vegetariana entre os carnívoros. Tímida, a celebridade disse o seguinte a esta repórter: "Sim, eu sinto que mudei. Gosto de ajudar as pessoas e adoro a dieta vegetariana." Essa edição foi patrocinada pelos Porquinhos Construtores. Construímos sua casa com qualquer tipo de material, palha, madeira, tijolos. Disque 0803 Porquinhos. Lobo conhece realeza. Quem fez essa reportagem foi Patinho Feio. Hoje o lobo, que era mau e agora é bom, recebeu uma homenagem quando o príncipe encantado veio à floresta. De passagem para visitar amigos pessoais, os 7 anões, o príncipe teve tempo de entregar o prêmio especial de personalidade mais aprimorada ao lobo durante o festival florestal. Lobo acanhado encanta o príncipe. Caderno policial. Assalto na casa dos 3 ursos, por Carochinha. A floresta ficou em estado de choque ontem à noite, quando correu a notícia de um assalto na casa dos 3 ursos. Ao voltar do trabalho, os ursos descobriram que cadeiras e camas haviam sido quebradas e parte do famoso mingau deles havia sido roubada. O ladrão fugiu a pé. A polícia pede a qualquer pessoa que tenha visto uma menininha de caixinhos dourados para entrar em contato. Quem é o mais bonzinho? Lobo ou Chapeuzinho? Sua opinião. 63% Lobo, com 32% Chapeuzinho, 5% de indecisos. Incrível, Chapeuzinho não é mais a número 1, por Flautista de Hamelin. Agora é oficial. Chapeuzinho Vermelho perdeu a liderança. Nossa pesquisa de opinião constatou que vocês acham que o lobo agora é a pessoa mais legal da floresta. Embora suas bochechas rosadas estivessem da mesma cor que seu famoso capuz, Chapeuzinho se recusou a comentar a pesquisa. E a piada do dia? O que é vermelho dos pés à cabeça? Chapeuzinho Vermelho, na cerimônia de premiação do lobo. Essa edição foi patrocinada pela demolidora Lobo Mau. Derrubamos qualquer casa. Quase. Ligue 0800. Essa edição termina aqui, do Jornal da Floresta. Fique agora com os vídeos do Eu Fiz. Olá, hoje a gente vai ensinar vocês a brincar de par ou ímpar. Par ou ímpar? Que legal! E o que precisa para brincar de par ou ímpar? 2 pessoas E as mãos? e as mãos. Poxa, e as mãos? E aí? Como é que brinca? Ah, é. Primeiro, quantos participantes precisa mesmo? 2. E o que mais? As mãos. Muito bem. E como é que brinca? Tipo assim, eu e meu pai, eu sou par e ele é ímpar. Ok. Então vamos jogar? Vamos. Então vai. Ímpar. Par? Pera aí, mas nós não escolhemos. Se eu sou par, se você é ímpar. Ah, a gente escolheu assim. E eu era o quê? Par. Eu era par. Então eu ganhei? Uhul! Muito bem, Maria. Vamos jogar mais uma pra tia ver? Ímpar. Ah, pera aí, eu sou par ou ímpar? Par. E você é ímpar? Muito bem, então Ímpar. par. Pera lá, quanto deu? 7. Você ganhou! Muito bem. Agora manda um beijo pra tia Maraísa.